Bom, boa noite para você que nos acompanha aqui em mais um Plantão Money Times, né? Hoje a gente teve aí a divulgação de dados econômicos bem importantes, né, na nossa economia aí. O IPCA e a divulgação da ata do Copom, né? Teve a divulgação da taxa de juros na semana passada e hoje saiu a ata. E eu estou aqui com a Patrícia Pereira, estrategista-chefe da MAG Investimentos, para comentar esse novo cenário, esses novos dados aí, o que a gente pode esperar para a economia do Brasil daqui para frente. Obrigada, viu, Patrícia? Seja bem-vinda aqui. Vamos falar aí dos dados? Imagina, obrigada a você pelo convite. Vamos lá. Vamos embora, então. Eu gostaria de começar falando aqui sobre, né, a taxa Selic, né? A gente teve aí a divulgação da ata hoje e ela veio um pouquinho assim mais branda, vamos dizer assim, né? Assim, não tão convincente de uma nova alta como na semana passada, né? No comunicado que deu a entender que a gente teria uma nova alta de 0,25. Porém, hoje me parece que a gente deve permanecer aí nesse patamar de 13,75, né? Aí eu queria saber de você, né? O que o Banco Central aí entende, o que ele quer passar, né, com essa ata? Qual é esse novo cenário aí? Já que me parece, né, que essa foi aí a última alta nesse ciclo de altas aí do Copom. Eu concordo contigo, Paula. Acho que só na leitura do comunicado, na semana passada, acho que eles já tinham colocado a barra bem em cima para fazer uma nova alta, né? Porque ele fala em é, é, avaliar, né, um ajuste de menor densidade. E aí, hoje, a diferença em relação ao comunicado não está, e sim, nesse guidance de política monetária. Eu acho que a principal diferença em relação ao comunicado que a ata trouxe foi uma explicação um pouco maior, e aí abre-se parêntese, o comunicado ficou devendo mesmo, de todo esse cenário, né, essa incerteza, os riscos que cercam aí a economia global e doméstica. Então, principalmente ali a parte do fiscal, né, a gente sabe que entre reuniões teve aí a sanção, né, a votação final e a sanção do pacote da PEC das bondades, né, que o mercado chamou, com esse estímulo fiscal enorme na economia, né, o aumento do Auxílio Brasil, o aumento de beneficiários, os vouchers caminhoneiro, taxista, enfim, é uma injeção de estímulo na economia que, sem dúvida nenhuma, é inflacionária, né, num mercado que o mercado de trabalho já está aquecido, então, assim, é um impulso adicional para que a gente veja uma persistência maior da inflação, principalmente, por exemplo, no grupo de serviços. E no comunicado, acho que o Banco Central, talvez por falta de espaço, deixou, assim, deu uma minimizada, né? Ele até falou que esse estímulo fiscal ele seria meio compensado por uma possível desaceleração global, e aí o balanço de riscos deu a entender que ficaria na mesma, né? Acho que o maior destaque nesses dois pontos é que o estímulo é fato, né? Já foi votado, inclusive hoje começa o pagamento. A desaceleração global ainda é uma incerteza, né? É até um dos grandes debates do mercado, se a gente vai ter uma recessão global ou não. Então, não dá ali para botar as duas do mesmo pé de igualdade e falar que o balanço continua simétrico quanto antes, né? Acho que pendeu mais para o lado inflacionário. Só que é aquela coisa, o Banco Central, a maior diferença, a maior surpresa dessa reunião foi o foco da política monetária para o primeiro trimestre de 24, né? Ele trouxe essa surpresa aí no comunicado e não ficou bem explicado. Hoje a ata é super explicada em termos de cenário, mas ainda assim, como até eu comentei aqui dentro, essa migração do foco para o primeiro trimestre de 24, ela não é uma conclusão da ata, sabe? A ata é um documento super explicado, muita incerteza, muito risco fiscal, e aí ele fala, tá bom, mas eu vou migrar agora eu continuo olhando ali o horizonte relevante 23, 24, mas o meu foco está no primeiro tri de 24, e ele conta, enfim, por conta ali dos efeitos da PEC tributária, né, do PLP, das isenções tributárias. Então, assim, acaba não sendo uma conclusão para tão bem explicado que foi o cenário, mas é isso. A surpresa ficou para o comunicado, né? Hoje a gente já sabia, mas dado tudo que ele falou e acabando com essa conclusão, como eu falei, não conclui muito, acho que reforçou ainda mais que realmente
eles querem parar. E a avaliação do talvez 25, eu acho que perde força, porque em determinado momento eles falam que os efeitos defasados das altas de juros já realizadas vão ser sentidos no segundo semestre. Ok, daí ele fala, mas o mercado de trabalho está aquecido e o estímulo vem aí, pode ser que não se sinta. Então, assim, eu acho que foi até uma questão de um aviso assim, olha, se não vier a desaceleração esperada, é por causa do estímulo. Então, ou seja, o que seria um drive para a gente esperar mais 25 na próxima? Né? Não ver a desaceleração esperada, mas ele já fez esse disclaimer, por assim dizer. Então, acho que assim, a barra que já estava alta ficou ainda mais alta, e mesmo que eu esteja errado e tenha 25, é um ajuste tão fino assim, de fim de ciclo, né, que de fato não faz diferença, mas eu acho que solidificou mesmo o fim do ciclo. Tá joia. E você acha aí, né, na sua opinião, quanto tempo deve permanecer nesse nível, né? Porque aí você falou aí realmente aí da injeção, né, na economia e tudo mais, e a gente ainda corre o risco de não ser suficiente aí para controlar realmente a inflação. Daqui quanto tempo a gente pode esperar aí realmente começar a baixar, né? Porque a gente sabe, talvez não tenha, talvez tenha chegado ali ao fim. Mas e aí, né? E a baixa? Dá para ter uma previsão? A gente tenta, né, assim, sempre está sujeito, assim, às oscilações naturais do mercado e do cenário, mas com o que a gente consegue enxergar hoje, dados lags que a política monetária opera, né, a gente sabe que, assim, uma alta de juros no próprio ano e uma manutenção dos juros no próprio ano, né, tem efeito na inflação do próprio ano até o primeiro trimestre. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eles estivessem focando ainda o final de 23, faria sentido manter a Selic estável até o primeiro trimestre. Só que como eles deram esse shift, né, do final do ano para o primeiro tri de 24, eu acho que tem uma sinalização aí implícita de manutenção pelo menos até o primeiro semestre. E aí vai também em linha com o que o diretor Diogo e até mesmo o presidente Roberto Campos vinham falando antes, entre reuniões, né, depois da última reunião, antes dessa, de que o mercado não estava com os mesmos números porque o Banco Central estava pensando numa Selic estável por mais tempo. Né? E só que a gente pensava assim, poxa, mas se o horizonte relevante é 23, não adianta ele ficar parado por muito tempo, porque, né, o estímulo ali, né, o impacto da Selic mais alta só funciona até o primeiro trimestre de 23. Então, na medida que eles transferem em um trimestre, eles andam em um trimestre o horizonte relevante, eu acho que eles também andam em um trimestre a Selic estável. Então, eu imagino alguma coisa até o primeiro semestre do ano que vem. Perfeito. E aí, nessa também, né, falando aí um pouquinho que veio, né, um pouquinho mais abaixo, a tendência é realmente parar o ciclo de alta, né? O Ibovespa também se recuperou desde a semana passada aí, né? Ontem bateu 108, hoje aumentou aí mais um pouquinho, continuou no 108 mil. Qual o efeito que isso deve ter, né? Isso aí deve permanecer, porque ao mesmo tempo a taxa Selic alta também é muito boa para renda fixa, né? A galera aí, a maioria, o mercado, na verdade, né, está sofrendo um pouco aí o mercado de ações com os investidores migrando um pouquinho para renda fixa, porque, né, tá rendendo bastante aí e dá mais segurança. A gente pode prever o Ibovespa aí mantendo essa recuperação, ou pode ser que caia um pouco aí? Então, na verdade, desde a decisão, né, do Copom na semana passada, o que a gente viu foi assim, os ativos todos indo muito melhor, né? Assim, juro fechando bastante, bolsa melhorou, o real se valorizou, até assim, uma ideia um pouco diferente do que poderia se imaginar, se o Banco Central está ali praticamente shiftando o período de foco, né, de política monetária, né? E aí, assim, a gente acabou de ter um comitê agora e a gente ficou muito se perguntando o que aconteceu, né? E a gente traz alguns dados
de próprio price, mercado se movendo, né? Eu esqueci o nome assim, mas movimento do próprio mercado, de pessoas zeragem. Então, a gente acha que tem um pouco disso, de talvez o mercado estava com uma posição muito grande em mais taxas de juros, né? Imaginando mais, porque a gente vê exatamente o que perdeu ali, aquele meio da curva, talvez imaginando que o Banco Central ia deixar portas abertas. Eu lembro bem que no dia da decisão, existia ali uma expectativa para um comunicado um pouco mais rock do que veio, um pouco mais portas abertas. Então, ou seja, só dele ter sinalizado que fechou o ciclo, o mercado entendido isso, é natural você ver um fechamento de juros ali. O que a gente também viu também na análise de movimento do próprio investidor externo, né, que a gente tenta captar, como é que eles estão no mercado de juros. Então, a gente viu que eles estavam bem aplicados em taxa, eles reduziram e agora, na ponta, eles voltaram a ficar um pouco mais aplicados. Então, isso também pode explicar um pouco o movimento de juros. E, assim, de bolsa, eu imagino que na mesma linha, né, se a gente imagina que, bem, não vão ter mais altas, né, altas adicionais na Selic, então a bolsa ele volta a ganhar, né, alguma atratividade. É claro que a Selic está num nível, né, que ninguém imaginou quando começou a subir dos 2% lá em março de 21, mas a gente não tem novas altas, né? Ou seja, o próximo movimento é sempre assim, acaba um ciclo, o mercado começa a pensar no próximo. O próximo movimento deve ser assim de queda, ainda que, na nossa opinião aqui, mais para o primeiro semestre do ano que vem. Então, a bolsa acaba tendo um espaço para melhorar, né? E também porque foi um ativo que sofreu bastante, né, nos últimos tempos. Eu acho que bolsa em geral, assim como bolsa lá fora também, a gente ainda precisa entender um pouco desse movimento de recessão global, se ele vai ou não funcionar, né? Vai ou não acontecer. Quando a gente olha as ações, a gente acha que está muito barata, né? É aquela coisa que todo mundo fala. Você olha o Bovespa, nossa, está muito barato, então bora comprar. Mas não é porque está muito barato e quer dizer que não possa cair mais, né? Não possa ficar mais barato. Essa é a questão. E aí, se a gente de fato tiver um mundo, né, com aperto monetário muito mais forte do que a gente imagina, enfim, e tendo que subir mais os juros, essa tese de recessão ganha força, e é claro que os ativos de risco, bolsa, perdem valor, então a gente aqui no Ibovespa também vai acontecer o mesmo. Então, para a bolsa é um pouco mais difícil. Amanhã tem o CPI dos Estados Unidos, né? É um dado super relevante, porque o último foi realmente uma pedrada, assim, um número muito ruim. Saiu o payroll semana passada, então a gente vê que o mercado de trabalho continua extremamente aquecido, né? Tá difícil ver sinal de desaceleração nesse ponto. Mas então quem tem que dar o primeiro sinal ali para o FONC poder, né, ver ali, imaginar um movimento um pouco menos rock, a inflação. E amanhã é esperado, inclusive, que a inflação desacelere um pouco aí desse nível mensal de 1%, né? Tem uma descompressão, porque a gente teve queda de commodities, né? Queda de gasolina. Então, assim, amanhã, se não vier nessa cara, se vier uma pior, acho que vai ser uma surpresa ainda maior do que foi o último, que veio numa alta mais forte do que o esperado. Por quê? Porque o último CPI era esperado forte e veio mais forte. Então, se amanhã que é esperado uma descompressão vier forte, acho que vai ser horroroso. Então, bolsa, eu acho que é um pouco mais isso. A gente está vendo que nos mercados globais está naquela tese assim, sai do número de atividade fraco, então fica todo mundo feliz, porque, olha só, o FONC não vai ter que fazer muitos juros, porque a atividade já está, né, assim, recuando, e isso vai acabar pegando na inflação, então não vai ser como se fosse aquela coisa, dado ruim é bom, né? Mas ainda está muito certo o tamanho do ciclo, do que vai ser preciso. A gente acha que vai precisar fazer bastante juros lá fora para trazer essa inflação americana de 9,1, né, para próximo da meta. Então, aí é exatamente nessa tese que a gente fica mais cauteloso em ter aí uma expectativa boa com bolsa, apesar de estar muito barato, sim. Então, eu acho que é aquele movimento que você faz mais assim em ações que, enfim, você acha que está muito descontada, né? Que tem espaço para ganhar, e sempre muito de olho em todo o resto, né? No price action, no cenário. Não dá assim para comprar e fechar o olho, né? Porque está barato, porque muita volatilidade ainda pode vir no caminho.
Maravilha. E aqui vamos mudar um pouquinho, falando também, saiu o IPCA hoje, né? E aí a gente teve uma deflação aí de 0,68, e para esse resultado contribuiu muito aí a redução, né? Você até chegou a comentar aí das commodities, enfim, de combustíveis, enfim, a gente teve aí uma boa redução aí no preço da gasolina, enfim, de tudo. Isso deu uma aliviada, né, na inflação, mas o quanto desse alívio deve durar, né? Porque, assim, esse alívio deve ser temporário, né? O quanto isso segura, o que a gente pode esperar aí um pouquinho mais para frente? Essa deflação, ela era totalmente esperada, né? A gente aqui estava com menos 0,67, talvez 68, talvez muito em linha, e como você falou, ela é muito concentrada, né? Então, ela é concentrada basicamente o que? Energia elétrica e combustíveis, né? O primeiro foi alvo ali da queda do ICMS, né? O segundo também ainda teve as quedas da Petrobras. Então, mas assim, para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse o IPCA tirando os efeitos desinflacionários da energia elétrica dos combustíveis, ele seria uma alta de 0,69. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que é um resultado, é um daqueles headlines que a gente olha e fala assim, caramba, a inflação está uma maravilha. E aí, quando você olha, né, e os núcleos estão aí para mostrar isso para a gente, quando você olha e tira esses itens pontuais, você vê que não, 0,69 mensal não é suficiente, né, não é condizente com as metas de inflação que a gente tem. Então, o que a gente nota, é claro que é bem-vinda, né, porque a gente não vê a hora daquele 12 meses de fato começar a recuar, e começou. Para o próximo mês, a gente está com uma deflação hoje na casa de 0,15, a gente sabe que ainda tem um restante aí desse efeito para pegar na inflação de agosto, na verdade, inflação desse mês, né, de agosto. Tem uma questão também de quando é que as empresas de comunicação vão pegar a queda do ICMS para elas, e aí isso até talvez faça, se for em agosto, a gente está com um cenário que a deflação no grupo de comunicações seja em outubro, mas ainda a gente ainda está assim, em cima das notícias porque está um pouco incerto. Se pegar em agosto, é claro que essa deflação é maior, mas hoje o nosso cenário é uma deflação de 0,15. Mas, de novo, também, independente de quando vier o ICMS no grupo, impactada pela redução de energia elétrica, de redução de ICMS, né? A questão é a seguinte, quando a gente olha itens que, por exemplo, serviços, né? Serviço tecido trabalho, que explodiu, eles estão subindo ainda bastante, e quando a gente vê o cenário atual que a gente tem, que é de mercado de trabalho muito aquecido, né? E serviços é emprego e renda, e ainda tem um estímulo adicional do auxílio, a gente acha que não tem como esse grupo de serviços não continuar pressionado. Então, ou seja, a gente não vê recuo deles. Ao contrário, quando a gente olha os lucros acumulados em 12 meses, alguns tiveram até uma queda muito discreta, mas eles continuam assim, em máximos históricos. Então, ou seja, a exclusão desses itens que caíram reforça a minha fala, mas o acompanhamento da tendência, né, do acumulado 12 meses dos núcleos, baliza ainda mais. Então, assim, a inflação não está sob controle, né? Não é uma inflação assim que, nossa, ela caiu, né, de maneira assim sustentada, e agora a gente sabe que não, a gente sabe que continuaria alta se não fosse essa desinflação aí do ICMS pontual. Pô, a alimentação está explodindo, então, enfim, tanto é que a queda na inflação esperada para o ano, ela caiu depois do PLP, né? Se não fosse, ela estaria ainda bastante elevada. Então, e aí, essa é a questão do impulso fiscal recentemente aprovado, né? Ele vai acabar fazendo com que a esperada convergência para as metas demore um pouquinho mais. Por isso é que chama tanta atenção essa mudança de foco do Banco Central, mas, enfim, é o cenário que tem para trabalhar. Então, a gente acho que vai ver uma desinflação mais sustentada quando a gente vê a atividade piorando de fato, né? E não vai ser agora nesse segundo semestre, não da maneira esperada. Então, acho que fica mais para 23, aquela queda assim sustentada da inflação, né? Que a gente vê, nossa, agora os preços estão caindo. Acho que a gente vai ver quando a atividade de fato perder tração, né? O mercado de trabalho desacelerar um pouco, o efeito do estímulo passar.
enfim. Mas até aí tem variáveis, ou seja, o estímulo vai continuar no que vem de R$ 600, então tá difícil, né? Tem uma eleição aí no meio também que turva tudo, mas acho que ainda está cedo para a gente falar que a inflação tá sob controle, né? Não, perfeito, porque Infelizmente. a gente tem também agora eleições chegando, que deve trazer um pouquinho mais de volatilidade, pressionar, e eu acho que realmente você falou aí, para a gente ficar de olho aí, realmente mais para o ano que vem, né? Quando, enfim, ou se renovar o governo, ou se entrar outro, né? Acho que realmente vai ser mais para frente que a gente vai poder ver um pouco essa diminuição da inflação mesmo, né? Acho que sim. O interessante é que a tal polarização política que todo mundo fala, né? Na parte fiscal a gente não vê tanta polarização, né? Os dois candidatos melhor posicionados às pesquisas falam na manutenção do Auxílio Brasil no ano que vem, né? O Bolsonaro falou que precisa passar uma nova PEC, pelo menos assim, ele sabe que o orçamento não comporta uma manutenção do Auxílio Brasil dessa maneira, né? Dos R$ 600, ele já até falou em nova PEC. O Lula, como postulante ao ponto, ao posto, ele não está preso a nenhum orçamento, nenhuma regra fiscal, então ele também fala que, óbvio, que vai ser mantido. Então, é difícil a gente não ver essa manutenção no ano que vem, né? É difícil a gente ver, sei lá, por que não teria? Talvez a gente tenha um legislativo combativo contra o aumento? Difícil imaginar que Câmara e Senado não vão reforçar os 600. Então, assim, é cada vez mais realidade, né, esse cenário. E, enfim, acaba fazendo com que a persistência da inflação mais elevada ela siga como realidade também. Persista aí. Maravilha. Obrigada, viu, Patrícia, pelo papo. Aí eu acho que foi muito esclarecedor aí e espero te ver na próxima. Imagina, foi ótimo. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos para uma próxima que a gente volta a mapear. Tchau, tchau, Maravilha. Tchau, Paula. tchau.